Olha aí, vamos começar então nossa aula não presencial número 8, certo? Aí tá os segundos anos, né? A gente vai trabalhar o quê, né? Vamos aí concluir nossa revisão e as correções do absolutismo na Europa. Vamos corrigir aqueles 2 mini simulados que vocês tiveram, o segundo, inclusive, vocês tiveram muita dificuldade. E aí, vamos fazer essa correção aí, revisar alguns pontos, né, para que vocês sanem as dúvidas. E as dúvidas que surgirem, pessoal, por favor, falem, tanto pelo chat, que estou acompanhando aqui pelo celular, como pelo áudio, certo? Vocês conhecem esse cenário aí, pessoal, que está na tela? Que local é esse? Alguém sabe dizer? Deixa eu só liberar alguém que pediu aqui para entrar. Tá chegando gente ainda. E aí, pessoal, sabem onde fica esse corredor bonito aí, que chama-se Sala dos Espelhos? Alguém sabe? Não sabem? Vocês nunca foram a Paris, pessoal? Não, não, Felipe, não é o museu que foi queimado, não. Já vi filme, né, Carlos? Uhum, muito bem. Isso aí é o Palácio de Versalhes, pessoal. É uma maravilha, realmente, fica lá na França, né? Palácio lá do rei Luís XIV, né? O Rei Sol, certo? Vamos lá, deixa eu ver se consigo botar a tela inteira novamente. Ok, olha aí. Primeiro vamos corrigir, pessoal, o mini simulado número 3, que trabalhou justamente sobre a França, né? A França é importante porque vocês nunca foram à França, né? Pois é, eu também não. Vocês sabem que eu gosto de brincar, né? Então, a França, a gente teve um destaque para a França, porque a França, depois desses momentos aí que a gente está estudando, né, no início da Idade Moderna, a gente vai ver uns processos aí que vão levar à conhecida Revolução Francesa, né? Então, é importante a gente entender o funcionamento aí dessa sociedade, né, e como era a França nesse período, para poder entender os processos que vão desenrolar. Rafael, também não sou burguês não, rapaz, eu sou proletariado, a gente vai discutir isso mais lá na frente, né? Vamos lá, então. A primeira questão, pessoal. A famosa frase atribuída ao rei Luís XIV, olha ele aí, o rei Sol, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava, e aí eu botei até o meme, não sei se vocês gostaram desse meme, o Estado é ele, né? Se acha o cara, né? É mesmo, Larissa? Muito bem. Então, essa frase, gente, a famosa frase, o Estado sou eu, atribuída a ele, há quem diga que não foi exatamente isso que ele tenha dito. Vamos lá, então, para a correção, pessoal. Qual seria o significado dessa frase? Deixa eu liberar mais alguém que entrou aqui atrasado. Foi a Brenda que estava... Tudo bem, pessoal. Quem estava em outras aulas, está chegando agora, não tem problema, tá? Mas vamos para frente. Ai, meu Deus, vai do começo novamente. Então, o Estado sou eu. Qual o significado dessa frase? Unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma igreja francesa nacional. É isso que ele quis dizer com essa frase, pessoal. Ou ele quis dizer a soberania do príncipe, se refere, né, o significado dessa frase, a soberania do príncipe em relação a todas as classes sociais, sem relação com a nobreza e nem a burguesia. É isso? O príncipe tão soberano acima, inclusive, da nobreza e da própria burguesia, sem essa relação? Hein, pessoal? Também não, né, gente? A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. Nossa, quer dizer que a nobreza feudal francesa, né, ainda feudal francesa, ela teve, então, todos os privilégios fiscais eliminados, seria isso? A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. E aí, pessoal? Yes, Felipe? Yes, Amanda? Ou o desejo de garantir ao Estado, na figura do rei, um papel de juiz imparcial no conflito entre a nobreza e a burguesia. É esse o papel do rei no absolutismo francês, pessoal? E que essa frase significaria? Claro que não, né, pessoal? Letra D, muito bem, Amanda, Brenda, deixa eu marcar aqui, marcar de amarelo. Letra D, né, pessoal?
Poder real e absoluto. Olha lá, a gente falou absolutismo, né? Sem qualquer limite institucional reconhecido. Não existia limite. A gente sempre discute isso, né? Absolutismo significa justamente isso, né? Um rei absoluto acima de todos os poderes, inclusive da igreja, apesar de ser cristão, apesar de se submeter a algumas leis divinas, mas não mais a igreja. É esse o absolutismo que a gente vem discutindo, né, pessoal? Vamos, olha aí como essa foi a mais fácil. Gente, essa foi muito bem vocês. Agora as outras teve algumas aí que o pessoal errou feio, tá? Ó, 77, quase 78% das respostas, né, de 153 pessoas que responderam, acertaram, certo? Deixa eu só liberar mais uma pessoa que entrou aqui, pessoal, porque e aí eu não vou estar liberando mais para não atrapalhar. Ah, pronto, a pessoa quem estava não está mais tentando entrar. Vamos para frente então. Olha aí, fui falar. Beleza, fechamos então 70, não, 69 pessoas. Vamos para frente. Segunda, com relação à sociedade francesa no chamado Antigo Regime, que a gente chama de Antigo Regime, né? Ok. Indique qual abaixo é uma alternativa incorreta. É que quebra vocês, né? Quando eu peço incorreta. Pessoal, só antes de seguir, eu peço que vocês tentem se manter na sala até o final da aula, mas se precisarem sair, antes de sair, coloque o nome e a turma. Não saiam sem colocar o nome e a turma. Eu não vou ter como registrar vocês, que eu estou pelo outro navegador que não faz o registro automático para mim, certo? Quando vocês forem sair, ok? Então vamos seguindo aí. De preferência no final da aula, né, pessoal? O antigo regime, né? Qual é a alternativa incorreta? O primeiro estado, praticamente, olha, a sociedade, né? Primeiro, segundo e terceiro estado, lembram disso? Veja isso aí, vamos lá, ver o que está correto. Então, a sociedade aí no antigo regime, né? O primeiro estado praticamente manteve a estrutura social do clero medieval, permanecendo, inclusive, com alguns dos seus privilégios. Primeiro estado, quem é o primeiro estado, pessoal? Hein? Vocês lembram qual é o primeiro estado? Alguém O lembra? clero. Perfeitamente, o clero, muito bem. Então, o clero, ele praticamente manteve sua estrutura social que ele tinha lá no medievo, permanecendo, inclusive, com alguns dos seus privilégios. Perfeito, né, pessoal? Estava entregue, né, gente? Estava clero falando ali, né? Estou querendo ver a atenção de vocês, né? Muito bem. Gênesis, Maria Luísa. Letra B, vamos ver se está correto. Então, a A está correta, tá, pessoal? Vamos lá botar, então, ok, a letra A. Letra B. O terceiro estado tinha sua composição bastante heterogênea, sendo formada pela camada pobre da população francesa, que pagava os impostos cobrados pela coroa. Pessoal, o terceiro estado. Quem é o terceiro estado, pessoal? Quem é o terceiro estado, pessoal? Sim, burguesia, mas só burguesia, gente? É, Quem é burguesia? Oi? artesãos, como é o nome? Agricultores, camponeses, Perfeito. Os trabalhadores urbanos, burguesia, campesinato, muito bem, né? Todos os trabalhadores, até mesmo a alta burguesia, tá, pessoal? Vai estar presente nesse terceiro estado, certo? E aí diz aí que o terceiro estado tem a sua composição bastante heterogênea, sendo formada pela camada pobre da população francesa que pagava os impostos cobrados pela coroa. Tá certo, então, essa questão, esse item, pessoal? Tá certo, pessoal, essa letra B? Não, por quê? Aleph, Amanda. Tá certo, Vitor, Luiz? Vitor disse que tá certo. Amanda, Aleph e Luiz estão dizendo que não. Se abstém, né? Vou segurar. Me diz o senhor, né? E o pessoal que se tornavam reis, né? Os reis, vamos dizer que é uma parte da nobreza que a gente tira ali do segundo estado, né? Ele vai pertencer a uma camada exclusiva, vamos chamar assim, né? Eles não se tornavam reis, tá, Aleph? professor, Sim. é porque aí tá dizendo que está sendo formado pela camada pobre da população francesa e não tem burgueses. A burguesia também não está inclusa.
a burguesia não é também algo homogêneo, não existe só uma camada burguesa, vamos dizer assim. A camada burguesa tem a alta burguesia, a baixa burguesia, que são os trabalhadores pobres. Mas aí você foi em cima. Quem foi que falou? Pablo. Oi, Pablo. Então, Pablo, olha só, sendo formada pela camada pobre da população francesa, você chegou bem perto realmente do que deveria ser observado. Não é só a camada pobre. A burguesia, tem a burguesia, a baixa burguesia, né, a camada mais pobre, trabalhadores, que é burguesia, principalmente os artesãos, né, e a camada rica também, da burguesia, alta burguesia, que inclusive acaba comprando título de nobreza. Então, não era uma camada totalmente pobre. Muito bem, Maria Luísa, exatamente isso. Por isso que essa letra B é a incorreta. Entendeu, pessoal? Olha só, mas vamos ver as outras aí, que são as características gerais aí dessa sociedade, né? Algumas das características, né? A nobreza passou por profundas transformações no antigo regime, mas ainda assim, o chamado segundo estado manteve seu papel de classe dominante e privilegiada. Verdade. A nobreza, até aí, né, até o início da Idade Moderna, até praticamente durante toda a Idade Moderna na França, ela vai se manter aí como uma classe dominante, né, atrelada à monarquia, né, e privilegiada, dona de grandes propriedades de terra e tudo mais. Deixa eu marcar logo a B aqui, que é a resposta, né? Letra D, a sociedade francesa do antigo regime havia maior mobilidade social que no período medieval. É verdade, tinha as dificuldades, mas, como eu falei, né, burgueses, muita gente errou, viu, Rodrigo? Muita gente. A nobreza, por exemplo, comprava títulos, ou a burguesia comprava títulos de nobreza e se tornavam nobres. Por exemplo, né, trabalhadores, né, artesãos ali conseguiam crescer, porque a gente já está numa sociedade aí quase que capitalista, né? Vamos concluir para eu liberar alguém mais que chegou aí na área. A burguesia se fazia presente tanto, ó, vou botar aqui o certo, né? Certo. A burguesia se fazia presente tanto no terceiro quanto no segundo estados. Verdade, pessoal, acabei de falar. A burguesia comprava título de nobreza e estava lá. Tinha burgueses dentro do segundo estado e tinha burgueses lá dentro do terceiro estado, certo? Então, perfeitamente está correta. Olha como vocês... A resposta correta foi a menos marcada. Pessoal, brincadeira. Felipe, sobre o comunismo, eu não vou entrar agora, porque nossa aula é curta, também daria uma discussão boa, mas a gente vai ter aula falando, sim, do surgimento do comunismo, das ideias comunistas, Marx e o desenvolvimento. Isso aí é principalmente terceiro ano, certo? Mas vamos trabalhar assim, fica com a gente que a gente trabalha assim. Deixa eu só ver aqui, foi raro ou feio, viu, pessoal? Que é isso, minha gente? Ah, já saiu quem tinha pedido para entrar, infelizmente. Vamos para frente. Ah, meu Deus, toda vez volta, né? Olha lá, a terceira, pessoal. Na França dos séculos 17 e 18, o rei Luís XIV, adoro essa, se eu não me engano, é do Enem, essa questão, viu, pessoal? Talvez eu tenha alterado alguma coisa nela só para não ficar igual, para os que gostam de colar não fazerem isso, né? O rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Olha aí, uma construção de imagem para que desse uma noção, né, de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Olha essa charge, pessoal. Enquanto vocês eu vou lendo. Victor falando aí da relação da nobreza com a burguesia. Exatamente isso, viu, Victor? É bom presencial mesmo essa discussão, viu, Rafael? Olá, pessoal. Essa charge está no livro A Fabricação do Rei, do Peter Burke. É um livro sensacional que vai falar justamente dessa construção dessa imagem, né? E é bem interessante essa charge, né? Vamos lá, já estão colocando aí que a resposta é, né? Vamos ver. A humanidade do rei, pois retrata em um homem comum, sem os adornos próprios, a vestimenta real. Ah, tem um pouco de verdade nessa resposta? Tem sim, né, pessoal? Mas existe talvez uma resposta mais apropriada, né? A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real apresenta o público, sem a vestimenta real, o privado. É uma leitura interessante também, mas não é a mais apropriada, né? Isso aí é aquele tipo de questão que a gente vai procurar a resposta que é mais completa, né? O vínculo entre a monarquia e o povo, olha só, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei
despretensioso e distante do poder político. Não, é uma interpretação bastante errônea, né, pessoal? Oi? Gente. Vamos lá. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos dos outros membros da corte. Não, também, né? Uma leitura bastante incompleta, né, dessa charge, né, pessoal? Uma interpretação bastante incompleta, né? Não é isso que vai trazer essa imagem. E letra E, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. E aí, pessoal, a maioria já está dizendo que a letra E, né? Alguém mais, pessoal, vai achar diferente? Hein? Natan conseguiu ler? É essa mesmo, né, Larissa? Pessoal, perfeitamente essa resposta. Olha só, né? Essa vestimenta vai construir e até a própria pergunta vai levando a isso, né? A construção de uma imagem fabricada para dar um ar de soberania. Essa figurinha aqui tão defeituosa, né? Que não passa um poder. Né? Olha o poder que se passa através dessa vestimenta que ele está aqui, né? Da roupa mais oficial, mais utilizada por ele, né? Então, acelera aí, viu, Sara? Então, essa letra E é a resposta mais completa, né, pessoal? E que melhor explica realmente essa charge aí do Peter Burke, ou que está no livro do Peter Burke, né? Sem ser na atividade, eu ri horrores. É verdade, é bem interessante essa charge. E olha aí, a maciça maioria acertou perfeitamente, né? 71, quase 72%. Que legal. Gente, a peruca, né? E assim, toda a vestimenta, né? Tanto adorno, eu acho que imagino que ele passava um bom tempo para poder se vestir assim, né? Eu também, sinceramente, Larissa, quando eu peguei essa, eu fiquei pensando bastante. Primeiro, eu gosto quando eu pego questão da internet, eu gosto de eu responder, eu fazer minha interpretação, eu fazer minha leitura, para depois ver se é interessante trabalhar com vocês, né? E eu gosto de questão assim de Enem, porque já vai treinando vocês, né? Eles trabalham muito com imagens, com interpretação de texto, né? E aí, eu acho bem pertinente. Tá bom? Vamos para frente, então. Olha aí, sobre o antigo regime, são 5 da França, viu, pessoal? Não consigo ver a nota 4, né, Carlinhos? Desculpa, Carlos, acabei esquecendo de mandar para você, viu? Vou verificar, assim que acabar a aula, prometo que eu verifico, sim. Qualquer coisa, fale comigo pelo WhatsApp, viu? Ou pelo Classroom mesmo, tá? Sobre o antigo regime francês, é correto dizer que conseguiu que o povo, através do voto, garantisse a concentração de todo o poder nas mãos do rei. Oi? Voto? Que é isso, gente? A gente não tá... Ninguém está falando aqui de república, de democracia, né? Não existe isso, né? No antigo regime não existia o voto, não existia eleição. Tá, pessoal? Por favor, atenção. Constitui-se a partir dos senhores feudais que haviam sempre jurado fidelidade ao rei. É isso, pessoal? Não, né, pessoal? Nada a ver, né? Não existe esse processo aí de fidelidade, né? Claro, tá dentro do processo lá das monarquias, né, medievais, tá, mas no caso do antigo regime francês não se formou dessa forma. Deixa eu ver. Só vestiu bem para demonstrar o poder. Hoje, aqueles que se vestem simplesmente são mais populares, pois se dizem do povo interessante. Muito bem, Natal, é interessante o que o Natal está dizendo, pessoal, que só voltando um pouquinho à questão anterior, né? Antigamente, eles se vestiam bem para demonstrar o poder, né? Mostrar soberania, poder, né? Hoje, aqueles que se vestem simplesmente são os mais populares, pois se dizem do povão. Interessante. Realmente, é o populismo, né? Passar uma imagem, algo que é presente na política atual, né? Passar uma imagem, né, de simplicidade, de que é igual a vocês, que é igual ao povo, que é igual a gente, né, alguns políticos, né, já de algum tempo fazem isso, aquela velha ideia, né, na época da eleição, né, Natan, o pessoal, ó, o carro do ovo, Felipe? Ah, sim. Olha só, o pessoal vai na tempo da eleição, vai na casa dos outros, pega a criança catarrenta, bota no colo, né? Entra dentro de sua casa, entra no barraco, toma água, para parecer que é próximo, né? Para conseguir o voto das pessoas. Ou até mesmo aqueles já eleitos, né? Vão comer comidas simples, né? Vão comer pão com leite condensado, né? Para dizer, exatamente, Luiz, o populismo.
para se dizer igual ao povo, né? Mas não engana, né? Só engana quem realmente não está mais antenado, mais esperto, né? Isso é pura politicagem, né, gente? Pão com leite condensado, Felipe, nunca comeu, né? Eu não como, porque eu não como leite condensado, não posso, né? Bem forte, sim, né? Deus queira. Constitui-se a partir de senhor sociedade, já falei, não, recebeu da Igreja Católica uma veemente oposição. O antigo regime francês teve oposição, pessoal, da Igreja Católica? Claro que não, né, pessoal? A Igreja Católica vai estar ali dentro, né? Vai estar ali presente, o primeiro Estado vai estar ali presente, né, pessoal? Justamente para poder estar agregado ao poder político, né? Isso sempre aconteceu, né? Desde a Idade Média, desde a Antiguidade, a gente começou a ver isso, né? Principalmente na Idade Média, né? Depende basicamente da convergência parcial dos objetivos da realeza com os interesses da burguesia. Opa! A gente falou de idade moderna, falou de crescimento, de importância, de atrelamento com a burguesia, certo? Isso vai ser regra, pessoal. A burguesia é quem vai favorecer o estabelecimento das monarquias absolutistas. A gente vem falando desde a época do presencial, certo? Então, a letra D está muito correta, está muito bonita, tá, pessoal? E a letra E está errada por quê? Impedir o desenvolvimento comercial da França, sobretudo pela falta de relação com a burguesia ascendente. Claro que não, acabo de dizer, né? Essa questão o item E, contradiz o item D, né? A falta de relação, não, vai ter relação, gente, vai ter toda a relação. Sem a relação com a burguesia, não tem estabelecimento de monarquia absolutista em nenhum país, certo? Ou pelo menos na Europa Ocidental. Ok, pessoal? Tranquilo aí, vamos para frente. Se tiverem pergunta, pessoal, por favor, podem fazer. A maioria acertou, legal, valeu, pessoal, que bom, né? 54%, né? Então vamos para frente. A última aí com relação à França, pessoal. Depois a gente vai ter mais 4, tá? Mas segurem aí, se não tiver outra aula, segurem aí com a gente, vamos aí discutindo, porque principalmente o segundo simulado foi uma tragédia, gente. Foi terrível, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. O regime francês veio junto com a Revolução Francesa, ou foi um pouco antes? O absolutismo francês é anterior. A Revolução Francesa veio justamente chutar o pau da barraca e dizer, opa, não é assim não. Aqui é o povo no poder, o terceiro Estado no poder, certo? Eles vão fundar, vão tentar estabelecer uma democracia ali, né, que não vai funcionar tão bem, mas vai ser uma república, né? A gente vai ver isso lá na frente. A Revolução Francesa é para chutar justamente o antigo regime, certo? Certo. Muito bem, Natan, mas a gente aí vai se encaixando, vai se alocando aí nos tempos e entendendo os processos, certo? Sem antigo regime não teria Revolução Francesa, né? Mas vamos para frente. A gente poderia chutar o pau da barraca hoje em dia, Felipe Santos? É bom, né? Seria bom, tá precisando, né? Tá precisando ter umas alterações aí, né? Mas vamos lá, pessoal. Quinta questão. Para responder essa questão, leia o texto de Bossuet. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Opa, perigosa essa frase, né, gente? Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Nossa, você pegou pesado aí, você viajou um pouco, né? O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Uau, tá lá, política tirada da Sagrada Escritura, né? Já do Jacques Benny Bossuet, lá que viveu entre 1627 e 1704. Gente, você acha pesado isso aí, mas tem gente que tem essas ideias hoje, tá? Em plena democracia, em plenas repúblicas, tem gente que tem essa ideia aí de achar, né, que você é um deus, ou não tô falando só da pessoa não, viu, pessoal? Falando de muita gente aí, viu? Não só Alexandre o Grande, viu, Felipe? Muitos líderes, muitos reis eram tidos como deuses, né? A gente viu isso lá no primeiro ano. Mas essa ideia aí, dentro da Idade Moderna, né, é um pouco mais complicada, né? São sociedades mais complexas e são sociedades que já vem a ideia do cristianismo e tal. Então, entender que o monarca, né, é um próprio Deus, que na ideia de Bossuet, mas não era a ideia corrente é que ele era um escolhido de Deus, um representante de Deus, certo? Tem gente que vai aplicar isso hoje também, viu, pessoal? Não só em monarquias, mas também em repúblicas. Cuidado com isso, né? Com base no texto, assinala a alternativa correta. Vamos lá rapidinho, então.
O autor critica o absolutismo do rei e enfatiza o limite de sua autoridade em relação aos homens. Não é isso, né, pessoal? É justamente o contrário disso. Ele não está criticando o absolutismo. Existem muitos messias. Olha só, pessoal, em plena aula, agora vai passar um helicóptero aqui. Tá? Deixa eu ver, então, quando passa o helicóptero, os textos de vocês. O jogo, né? Blizzard. Olha lá, passou então o helicóptero. Vamos lá. Letra B. Para você, o poder real tem legitimidade divina, né, escolhido por Deus, e não admite nenhum tipo de oposição dos homens. Isso numa sociedade atual a gente chamaria de ditadura, né, pessoal? De autoritarismo, né? Ó, e nenhum tipo de oposição dos homens. Então, isso aí, pessoal, é exatamente o que você está dizendo, né? Olha o helicóptero de novo. Vamos esperar passar, né? Será que estão fazendo uma busca aí? Helicóptero passando, vizinho gritando, né? Normal, vamos para frente. Entendeu, pessoal? Isso é o tipo de questão que vai justamente que vai justamente puxar da sua interpretação, né? Você tem que ter interpretação de texto. Se você sabe interpretar o texto, já foi, certo? Ele fuga em São Cristóvão, foi, Carlos? Tá passando aí. Antônio Carlos é meu vizinho, tá, pessoal? Passa o helicóptero por aí também, Sara? Sara, você é minha vizinha, é? Estamos aqui no Eduardo Gomes, tá, pessoal? Letra C, vamos entender o que está errado, né, pessoal? Corrigir o que está errado para a gente poder aprender mais. Você defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pelas obrigações com Deus. Não é isso que ele está fazendo, né, pessoal? Ele está dando, inclusive, limites, tirando os limites desse cara, né? Gente, esse helicóptero. Vendo aí que não tem estúdio, né? Como é legal. O helicóptero tá pegando aula pra ele. Oi? Quem falou? É Joe. O helicóptero pegando aula pra ele. É Apocalipse, né, Brenda? Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver se esse helicóptero não volta mais, né? Os princípios de Bucer defendem a soberania dos homens diante da autoridade divina dos reis. Não é exatamente isso que ele está dizendo no texto, né, pessoal? Deixa eu marcar o HB aqui para vocês, para a gente não confundir muitas coisas. E letra E, o autor reconhece o direito humano de revolta contra o soberano que não se mostre digno de sua função. Não é isso também, né, pessoal? Não está dando direito humano nenhum. Ele está dando os poderes justamente totais, né, a esse rei, que olha o que ele diz, olha, deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o distúrbio, ou pois o murmúrio é uma disposição para a sedição, né, para a revolta. Certo, pessoal? Entenderam? Essa frase, essa questão, pessoal, explica muito do que é o absolutismo, né, no antigo regime francês e também nas outras monarquias absolutistas. Certo? Vamos para frente, então. Olha lá, quase todo mundo acertou. Parabéns, quase 78%, né? O mini simulado 4, pessoal, foram só 4 questões. Deixa eu ver, 4. Foi só 4 questões. Gente, vocês erraram demais, certo? Vamos para frente aí, então, absolutismo português. Foi terrível, gente. Professor, difícil esse. Foi mesmo. Eu achei incrível. As questões, tipo, todas muito corretas. Foi pesado esse, viu? E esse eu reconheço, foi o que elaborei. Eu se eu não me engano, 4 horas para fazer esse negócio aí, ainda errei metade. Foi mesmo, Vitor. Nossa, e você tirou quanto? Brincadeira, professor. Eu acho que eu demorei 1 hora, mais ou menos. Mas errei 2, acertei 2. Foi mesmo. As notas foram abaixo de 5, quase, assim, a média, que eu não salvei a média da prova toda, mas foi bem baixo mesmo, gente. Mas, se eu não me engano, isso foi tudo elaborado por mim. Eu fiz bem difícil justamente para que vocês se dedicassem a aprender, certo? A intenção é essa, né? Deixa eu ver o que Maria Luísa disse aqui. Professor, lançou um documentário na Netflix com episódios falando de muitos assuntos que já vimos. É bem interessante, dinâmico. Mundo Mistério, do Castanhari. Eu comecei a ver o primeiro, pessoal. Não vi ainda os outros, não tive tempo.
Mas eu gosto muito de Castanhari, né? Tem as suas ressalvas, gente, mas eu acho bem intencionado, acho bom. E depois a gente pode debater eles, a gente pode marcar para debater um pouquinho. Tem outros documentários de história também. Eu tenho um de história que eu não lembro agora o nome, que é muito bom. Depois eu recomendo para vocês. É bem dinâmico mesmo. O Felipe tá dando código aqui. É o quê, Felipe? Isso aqui é um mortal algum fatality do Mortal Kombat? É? Essa foi triste mesmo, né, Alicia? Pronto, vamos lá então. Dentre as afirmativas abaixo, qual não tem relação com o absolutismo português? É a maior questão de todos os simulados, tá, pessoal? Vamos lá. No início desse processo está a chamada Guerra da Reconquista, que foram campanhas de guerra ocorridas a partir do século XI, com a finalidade de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Isso possibilitou a fundação do Reino de Portugal e a expansão de seus territórios. Perfeito, começou aí essa relação, né? Esse processo, muito boa. Sou nada, Larissa, longe disso. Letra B, essa é o que? É até anotei aqui que muitos erraram. A posição geográfica de Portugal, lembram? Península Ibérica, projetada para o Oceano Atlântico, né? E os conhecimentos sobre a navegação aprendidos com os muçulmanos, lembram também disso, debatendo na sala, né? Os muçulmanos que viviam lá na Península Ibérica, possibilitaram aos portugueses iniciarem as chamadas grandes navegações, no começo do século XV, que proporcionaram o crescimento das atividades comerciais e, consequentemente, o fortalecimento da monarquia portuguesa. Que linda! Foi eu que escrevi isso, foi? Que coisa maravilhosa. Colei no livro, né, pessoal? Por favor. Mas perfeitamente, está corretíssima, né? Letra C. O Reino de Portugal teve fim. Opa, como assim? Teve fim? Como assim? Devido à sua pequena produção manufatureira, isso é verdade. A produção manufatureira deles era muito baixa, ficou dependendo de outras nações, né? Ele entrou em decadência econômica por ter que recorrer à importação de produtos manufaturados da Holanda, França e principalmente da Inglaterra. Gente, tá tudo certo aí, né, dessa questão de ter decadência econômica, mas fim não teve. O Reino de Portugal não teve fim. Ele teve uma decadência, ele perdeu seu poder no decorrer de alguns anos, né, no decorrer do século seguinte, justamente por não apostar na produção manufatureira. Então, essa questão é a incorreta, né? Que não tem relação, certo? Minha filha tá falando alto hoje. Filhinha, fala baixo, neném. Fale baixo, filha. Letra D. A conquista de novos territórios, com o estabelecimento de colônias fora da Europa, olha o Brasil aí nessa história, né, pessoal? Com o comércio de diversos produtos dessas regiões, não só Brasil, né, pessoal? Não só América, né? A gente vê, né, os entrepostos ali no continente africano, como a gente também vê, né, as colônias asiáticas, né? Não esqueçam delas, as Índias. Depois é que eles vão focar aqui na América, né? E o controle de rotas comerciais de mercadorias de alto valor dos mercados europeus foram fundamentais para o fortalecimento do poder real. Corretíssima, né, pessoal? Linda afirmativa também, né, pessoal? O regime absolutista português se adaptou ao seu modo ao mercantilismo. Cada país se adaptou ao seu modo ao mercantilismo, né, pessoal? Vamos sempre lembrar disso. No caso português, esse mercantilismo era fundamentalmente ligado ao comércio de produtos oriundos de suas colônias, olha lá o Brasil de novo, né? Sob rígido controle econômico da coroa. Debatemos mercantilismo na outra aula, né? E aí vocês sabem que essa afirmativa está muito correta. Então, letra C incorreta. E veja como vocês erraram, pessoal. Que tristeza, ó. A maioria marcou a Guerra de Reconquista. E eu imaginei que vocês iam marcar ela, certo? Mas de todas as alternativas, ou de todas as questões desse mini simulado, foi a que vocês foram melhor, acreditem. Vamos então lá para o absolutismo espanhol. Eu acho que essa daí marquei a também. Porque eu não sabia o que era isso daí na hora de responder. Essa guerra aí. A Guerra de Reconquista, né? A gente debateu nas aulas presenciais, no começo do ano, né? Foram as guerras eles chamam Reconquista, mas na verdade é de conquista, né? Eles tomaram a Península Ibérica, né? Que era dominada pelos muçulmanos, né? Pelos mouros, que eles vão chamar de mouros, certo? Vamos lá, então, absolutismo espanhol. Olha aí, Isabel, né? A rainha Isabel. Vamos para frente. É só onde é absolutismo espanhol, tá, pessoal? Com relação ao absolutismo espanhol, qual alternativa está incorreta? Professor Mala, né? Colocar tudo para marcar incorreta, né?
Essa é a 2, também muita gente errou. O reino espanhol se fortaleceu após a união da rainha Isabel I de Castela, aquela mocinha ali que a gente viu agora, né? Essa moça bonita aí, ela é bem mais feia, tá, pessoal? Essa é a melhor imagem que tem dela. Depois botem no Google para você ver. O padrão de beleza era outro, né? E Fernando II de Aragão, né? Os dois se juntaram, né? Eles ficaram conhecidos como reis católicos por serem resistentes à reforma protestante no início do século XVI. Quem marcou essa, pessoal? Quem admite que marcou essa aí? Para a gente ver se está certa. Essa alternativa está correta ou está incorreta, pessoal? Tem que entender, né, Amanda? Vou guardar. Comento já ela, tá? Se ela está certa ou está errada. A expulsão dos muçulmanos é parte fundamental do processo de unificação da região da Espanha. A chamada Reconquista, olha lá a Reconquista de novo, pessoal, proporcionou fortalecimento e expansão territorial da monarquia espanhola. Beleza, né? Expulsou os muçulmanos, né, dos territórios ali, principalmente lá Granada, né, o último território que era dominado lá pelos muçulmanos, né? E aí, depois dessa expulsão, eles vão ter esse processo aí, né, de unificação, né, desses reinos, desses diversos reinos, vai ter um processo mais acelerado aí, né? Era para marcar incorreta. Muito bem, Rodrigo. Tem que ter atenção, viu? Leiam sempre a questão. Beleza, a B eu já vou adiantando para vocês se está correta, tá? Essa A que a gente vai conversar. O alto investimento na expansão marítima proporcionou grande prosperidade à coroa espanhola, sobretudo pela exploração de metais preciosos na América. É verdade isso, pessoal? Ocorre esse processo? Hein? Os espanhóis, sim, Felipe, quem mais? Os espanhóis vão ter uma grande prosperidade. Muito bem, Natan, vamos comentar isso aí. América Central, na verdade, a América do Norte também, viu, Felipe? Uma boa parte da América do Norte vai ser dominada pelos espanhóis. A gente vai ver esse processo lá na frente, certo? Tá correto a letra C, né, pessoal? Exatamente, Felipe. Saqueou, roubou e matou mais que os portugueses. Né? Matou, nem sei dizer quem matou mais. Quem foi mais assassino, genocida, né? Mas Pessoal, roubou, foi. Diga aí, então, Victor. porque nós não estudamos muito assim no ensino fundamental, mas eu tava lendo um negócio assim que tipo essa parte do Chile, dessa parte que é do outro lado, né? Onde tem os astecas, os incas, Sim, sofreram muito na mão deles, né? muito, Na era muito. prata, né? Eu acho que eles saqueavam muito assim. Sim, a gente vai estudar bastante esse processo. Eu vou tentar dar um destaque grande para a colonização espanhola, porque eu sei que a gente não vê muito no fundamental. Infelizmente, passa muito batido no fundamental. Mas vamos discutir sim, viu, Victor? Vai ser bem interessante. Os espanhóis se envolveram em diversos conflitos com outras nações europeias. Sim, teve uns conflitos massa. Apesar das derrotas, como a de Batalha de Gravelines, sensacional essa batalha, tá lá no filme Elizabeth, a Era de Ouro, tem na Netflix, assistam, é muito interessante, é muito legal. Acabou se tornando um grande império presente em diversas regiões do mundo. Sim, eles perderam a Batalha de Gravelines, porém, eles acabaram se tornando o maior império que o mundo já viu, certo? Principalmente quando a gente vai ver a União Ibérica, quando eles vão dominar Portugal, então os territórios de Portugal, né, as colônias portuguesas vão pertencer também à Espanha. E aí a gente vai ver Espanha presente em praticamente todo o mundo, o maior império que o mundo já viu. Muito verdade é essa. Adorei essa questão, gente. Elaborei essa questão, ficava emocionado. Antes da união de Isabel I, aquela moça bonita ali, e Fernando II, o território espanhol estava dividido em reinos menores e havia a presença de muçulmanos na região de Granada. Perfeito, pessoal. Então, alguém sabe dizer por que a letra A está incorreta, pessoal? Acho que foi Natan que chegou perto aqui. Natan foi de raspão, viu, Natan? Essa questão da reforma protestante, eles foram... Natan disse assim, que a letra A está correta, só tem dúvidas sobre a reforma protestante, se eles foram resistentes ou não. Natan, eles foram resistentes, sim. Não houve, não, a presença de quem era protestante lá nos reinos, né, no reino espanhol, era perseguido. Né? A gente viu esse processo aí de perseguição, né? Não foi por causa da reforma que eles pegaram. Aí é só questão de entender, pessoal, para matar essa questão sobre os caras, já li em El Cid, né?
Ó, eles são chamados de reis católicos. Esse título de reis católicos não é devido à resistência à reforma, certo? À reforma protestante, ao movimento reformista. Mas porque eles fizeram isso aqui, ó, expulsaram os muçulmanos do seu último reduto lá em Granada. Então é por isso que eles tiveram essa fama de reis católicos, porque eles foram uns católicos muito eficientes de conseguirem expulsar o inimigo muçulmano. Entenderam, pessoal? É só entender. Por isso que é importante a gente entender algumas questões, algumas questões-chave, por que alguns nomes, por que alguns processos ocorreram. Isso ajuda a entender os outros. E numa questão como essa, você sai vendo o que é que está correto e percebe para descarregar, né, Natan? Que pena, cara. Bota no carregador, rapaz. Bota seu nome aí, por favor, e turma, viu, Natan? Antes de sair, por favor. Então vamos lá, pessoal. Olha aí, que coisa incrível, gente. Só 17% acertou. Foi bastante erro, né? E parece-me que tem uma questão que acho que a 4 foi muito pior que essa, tá, pessoal? Vamos lá. Precisa, Larissa, precisa sim. Vejam as outras aulas e qualquer coisa a gente pode fazer outras revisões lá na frente. Quem conhece essa moça bonita, pessoal? Alguém conhece? Alguém conhece essa moça bonita aí que está na tela? Hein? Sabem quem é essa branquela aí? Sim, Isabel I ou Elizabeth I, né, pessoal? Quem assistia aos filmes dela, de Elizabeth, que inclusive são dirigidos pelo cara que produziu a série Vikings, né? Vikings, ela aparece com essa vestimenta igualzinha, pessoal, na coroação dela. É muito interessante, é muito legal, os filmes são muito bem feitos, certo? Eles eram muito brancos mesmo, viu, Felipe? Né, mas tinha maquiagem sim, tinha muita maquiagem também, muito pó sim, Karen, com certeza. Vamos lá falar então um pouquinho sobre o absolutismo inglês, né? Tem muita série, tem muito filme, pessoal, sobre o absolutismo inglês. Quem assistiu comigo, quem está acompanhando comigo a eletiva, né, de Vikings, a gente discute justamente aí esse processo nessa relação aí com as monarquias inglesas lá, certo? O que é que estão falando aqui? Parece a rainha cabeçuda da Alice no País das Maravilhas. No salão virava uma névoa, verdade. Nunca tomou sol. Vamos ver se é a C, letra C, cara. E dentre os fatores abaixo elencados, qual não, olha mais uma vez a maldade do professor, contribuiu para o desenvolvimento da monarquia inglesa. Olha só, pessoal. Essa foi cruel, né? Porque não estudaram. Se vocês tivessem estudado direitinho, vocês saberiam responder essa facilmente. Tá tudo no livro essa, inclusive, né? Qual que não contribuiu? Qual desses fatores aí que não contribuiu? Eu não vi ainda Dom Duas Rainhas, Natan. Pretendo assistir sim, viu? Vamos lá. Alicia marcou a letra C, né? Brenda marcou a letra C. Foi Brenda. Karen. Olá, pessoal. Vamos analisar. Todo mundo está dizendo que é a letra C, né? Como será que o pessoal foi nessa questão? Primeiro, vamos entender. A criação da igreja anglicana contribuiu para a formação, para o desenvolvimento, para o fortalecimento da monarquia inglesa? Olha só. Não, Nathan, não deu spoiler não, porque faz parte da história isso aí. A criação da igreja anglicana, pessoal, Henrique VIII, né? Ele vai tirar, vai chutar a igreja católica, né? De lá da Inglaterra. E o que é que isso vai acontecer? Vai fortalecer ainda mais o rei, vai fortalecer ainda mais a monarquia. Então, a criação da igreja anglicana é um dos pontos fundamentais para o fortalecimento da monarquia inglesa, certo? Então, contribuiu. Coroação de Henrique VIII. A coroação de Henrique VIII, pessoal, vai ser um processo, vai ser a consolidação do poder dos monarcas, né, do poder da monarquia inglesa. Então, Henrique VIII é um marco desse fortalecimento. Então, contribuiu sim, Henrique VIII, Henrique VII tem contribuído, acho que Kessler, se não me engano, tinha perguntado para mim, não tenho certeza se foi Kessler, se não seria, se estava errado, se eu não deveria ter colocado Henrique VII, mas não, Henrique VIII foi a consolidação desse poder, certo? Magna Carta, a maioria está dizendo aí que foi que marcou a Magna Carta, né? A Magna Carta, pessoal, o que foi que aconteceu? 1200, eu até anotei a data que eu sou péssimo com data, 1215. A Magna Carta, pessoal, ela, quando a nobreza estava com algum poder, né, a monarquia estava enfraquecida, então a nobreza fez um conselho de nobres, né, que lá na frente a gente vai se tornar o parlamento inglês, que até hoje, né, que é quem governa a Inglaterra hoje, né, é o parlamento, certo? A Magna Carta foi quando criou
o que a gente pode chamar de embrião desse parlamento. E o que é que o parlamento faz? Ele tira justamente os poderes do rei. Então, sim, a Magna Carta, que marcou parabéns, ela não contribuiu para o fortalecimento. Ela está lá em 1215, no processo quando estava lá em formação, né, estabelecimento ainda da monarquia inglesa. Então, mas a partir, ela vai ser algo que vai limitar. E aí lá com Henrique VII, Henrique VIII, né, quando a nobreza vai sendo enfraquecida, então a Magna Carta ela vai estar desconsiderada, né? Eles não vão estar se submetendo a um conselho de nobres. Então a letra C é a correta, certo? E vamos aí analisar. Lembram da conquista de Guilherme da Normandia? Quem lembra quem é Guilherme da Normandia, pessoal? Alguém lembra? Falei sobre ele na aula de Vikings, da eletiva. Guilherme da Normandia, e está no livro. Foi ele, né, que sai da Normandia. Ele é tetraneto de quem? De Rolo. O Rolo que a gente conhece lá em Vikings, né, em Vikings, né? E ele vai fazer a unificação lá da Inglaterra. Então está dentro do processo aí de desenvolvimento dessa monarquia, né? E a Batalha de Gravelines está lá no livro também. Algumas pessoas talvez não tenham lido. É um conflito entre a invencível armada de Filipe II da Espanha, né, que era considerada invencível, né, essa frota de embarcações de guerra, e eles vão tentar invadir a Inglaterra, no reinado lá de Elizabeth II, é o que está no filme Elizabeth, a Era de Ouro. E aí, sob o comando de Elizabeth, né, a frota inglesa vence essa batalha, vence a invencível, não mais invencível armada lá de Filipe II, né, espanhol, e isso vai ser fundamental para o fortalecimento. Ganhou para a Espanha, sim, Victor, ganhou para a Espanha. Gente, vejam esse filme, é maravilhoso, gente. Os dois filmes de Elizabeth, eu não lembro se o primeiro está na Netflix, mas o segundo está. E aí essa batalha de Gravelines vai ser vencida pelos ingleses, então, logicamente, vai fortalecer, e eles vão se tornar a maior frota naval do planeta naquele período. É Elizabeth, a Era de Ouro. Mas tem um filme anterior que é quando Elizabeth se torna rainha. Depois eu vou botar a indicação de filme para vocês, certo? Pode deixar que eu anoto para vocês. E olha aí, 30% acertou, porém 27% disse que foi a criação da Igreja Anglicana. Olha a atenção aí, pessoal. Cadê Elizabeth I, viu, Natan? E a Batalha de Gravelines também, porque não leram. Essas duas questões aí, quem marcou a criação da Igreja Anglicana merece ir para a forca, certo? Porque não estudou, porque a gente vem discutindo a Igreja Anglicana já há algum tempo, né? A importância dela, certo? E vamos para a última, pessoal. Valeu quem está aí até agora, né? Alguns dos principais eventos vivenciados pelos ingleses foram a conquista de Guilherme da Normandia no século XI, falamos dela agora, a derrota na Guerra dos 100 Anos, olha aí, principais eventos, estou dizendo que foi bom para eles, né? A derrota na Guerra dos 100 Anos, lembram da Guerra dos 100 Anos, né? Vocês veem aí a França, né, e a Inglaterra disputando um longo período, aí mais de 100 anos disputando uma guerra ali na região dos Flandres, né? E aí acaba a Inglaterra perdendo para a França, né? Alguém lembra qual é uma figura importante nessa Guerra de 100 Anos, pessoal? Uma mulher? Isso, Luísa, Joana d'Arc, muito bem. Conflito na Guerra das Duas Rosas, um conflito interno ali na monarquia que acaba estabelecendo a família Tudor como a família, os reis, né? Os novos reis agora a monarquia vai ser da família Tudor, né? Que tem Henrique VIII, Henrique VII, e a finda, né, com Elizabeth I, né, já que ela não teve filhos, né, então a dinastia Tudor acaba ali. E a reforma protestante, que a gente discutiu longamente, né, são alguns dos principais eventos aí. Observem quais foram os eventos que elenquei aí, viu, pessoal? Tinha treta, Inglaterra estava no meio. Muito bem, Rafael, isso aí. Tais fatos, apesar de épocas e motivações diferentes, apresentam um resultado em comum. O que é que está em comum, pessoal? Essa galera errou, porque eu fui cruel realmente nessa. Essa foi que vocês erraram de rodo, né? Resultado em comum dentre todos esses eventos. Vamos lá. A redução do poder da Igreja Católica, e eu quero muito chute de vocês aí, pessoal. Ou quem souber a resposta, né? Eu quero a resposta de vocês aí. Pode ser pelo chat, pode ser pelo áudio. Letra E, Maria Luísa. Hein, pessoal? Vamos lá. Cadê vocês? Só Maria Luísa, Vitor,
Brenda. Karen, Vanessa. Letra D, Vitor. Antônio Carlos D, Eduarda E. Bora lá, pessoal, quero ver. Vamos lá. Victor Batista está assustado? Vamos lá, tá difícil essa, né? Felipe entra D a C. Vamos lá. Bora, chutem. Vamos chutando aí que eu vou pegar meu canequinho aqui do Cebolinha Toy Toy. Não lembro qual marcou, né, Larissa? Cadê, pessoal, vocês? O Aleph Traie, B. Bom, vamos lá. Sara tá dizendo que é C, né, Sara? Vitória é. Olá, pessoal. Vamos entender então aí, né? O que foi resultado em comum? A maioria, no simulado, se eu não me engano, marcou a letra A. A redução do poder da Igreja Católica. Chegaram muito perto, realmente, porque a Igreja Católica, ela realmente perdeu poder em praticamente todos esses processos, né? Mas vamos entender os outros também. Você marcou A, foi, Vanessa. Imposição de limites ao poder real. A imposição de limites ao poder real não vai acontecer em todos esses processos, certo? Isso vai acontecer principalmente após a Guerra dos 100 Anos, por causa da Magna Carta. Aliás, após a Guerra dos 100 Anos, não. Antes da Guerra dos 100 Anos, por causa da imposição, do estabelecimento da Magna Carta, certo? Que não está nem elencado aqui, ok? Mas não vai haver um enfraquecimento do poder real, principalmente na Guerra dos 100 Anos, né? Nos outros processos, não, vai ser o contrário. O crescimento da frota naval e das conquistas coloniais. Isso aqui não está encaixado em todos esses processos, né, pessoal? Na verdade, vai ocorrer após a reforma protestante, né? Então, não é algo incomum em todos esses processos. O fortalecimento do parlamento, isso a gente vai ver também anterior à Guerra dos 100 Anos, né? E não é, na verdade, o parlamento, ainda é um conselho de nobres, né? E depois disso, aí, nos outros processos, eles vão perdendo, principalmente depois da Reforma Protestante e depois da Guerra de Duas Rosas, esses dois processos, Guerra de Duas Rosas e Reforma Protestante, porque os monarcas vão aumentando o seu poder. E a letra E, teve gente que botou aí entre a A e a E, né? Que são parecidas. A resposta, pessoal, é a letra E, certo? Mas por que a letra A está incorreta? Ou incompleta? Alguém saberia dizer? Sim, Porque não foi só a redução do poder da Igreja Católica, como também aconteceu com a nobreza. Perfeito. Quem falou? Eu, Vanessa. Oi, Vanessa. É exatamente isso, né? Houve uma redução do poder da Igreja Católica no decorrer desse período? Sim, né? É um processo que a gente vai ver em toda a chamada Idade Moderna, só que aí não estamos falando só de Idade Moderna, inclusive, né? Porque você tem a Idade Moderna, a gente vai poder encaixar principalmente a partir da Reforma Protestante. Então, o clero católico ele vai ser enfraquecido em todos esses processos, sim, mas também a nobreza, porque o poder real ele vai aumentar cada vez mais, a monarquia vai se tornar o que a gente está chamando aqui, né? Absolutista, né? E aí a gente vai ter, então, a resposta correta nessa letra E, enfraquecimento da nobreza e do clero católico. É uma questão de atenção, pessoal. Se você, letra A, você diz, não, realmente houve uma redução do poder da igreja. Ok, principalmente na reforma protestante, né, que a gente vê a igreja católica ser chutada, né? Inclusive perseguida, né? Lá na Inglaterra. Mas houve também enfraquecimento da nobreza. Gente, quando a gente fala de idade moderna, botem isso na cabeça, pelo amor de Deus. Falou de idade moderna, a gente está falando, sim, do enfraquecimento da nobreza feudal e do enfraquecimento do clero católico. Falou de idade moderna, a gente está falando disso, pessoal. A gente vem falando isso desde a Baixa Idade Média. Então, ó, atenção, né? Perfeito. Agora vejam a tragédia que foi as respostas. 30% foi apenas em a redução do poder da Igreja Católica, certo? E a 22%, né, que vai dizer que foi enfraquecimento da nobreza e do clero católico. Foi pegadinha sim, Felipe, mas foi questão de atenção,
certo? Olha aí, pessoal. Quem for saindo, vai deixando o nome aí no chat para eu poder marcar. Quem assistir pelo YouTube vai ver também, vai colocar lá o comentário, como vem acontecendo.